Uma garota desajeitada entra sorrateiramente na empresa de um milionário, causa caos e conquista seu amor. Henrique Benítez. Please, Célia Monteiro. Inscreva-se para mais histórias de romance, curta o vídeo e me diga de onde você está assistindo. A manhã de segunda-feira em Madrid começou como qualquer outra para Célia Monteiro, exceto pelo fato de que ela estava prestes a cometer o maior erro ou a maior genialidade de sua vida. Com seus 22 anos, cabelos castanhos sempre desalinhados e uma coleção impressionante de roupas manchadas de tinta, Célia era o oposto de tudo que se esperava encontrar nos corredores elegantes da corporação Benítez. Respira, Célia, é só fingir que você pertence aqui, murmurou para si mesma, ajustando o blazer emprestado da melhor amiga que estava claramente grande demais. O pior que pode acontecer é ser presa por invasão, ou morrer de vergonha, ou as duas coisas. O plano era simples, teoricamente. Conseguir uma entrevista com Henrique Benítez havia se mostrado impossível pelos meios convencionais. Sua assistente era mais difícil de passar do que a guarda do Palácio Real. Então, Célia decidiu tentar uma abordagem criativa. Observando o movimento da entrada principal do arranha-céu de vidro e aço, ela esperou o momento perfeito. Um grupo de executivos bem vestidos se aproximava da entrada giratória, conversando animadamente sobre relatórios trimestrais. Perfeito. Célia tomou impulso e tropeçou espetacularmente nos próprios pés. "Ai, meu Deus!" gritou, enquanto sua pasta voava pelos ares, espalhando folhas de seu portfólio por todo o saguão de mármore. Estava funcionando, meio que. "Senhorita, está bem?" perguntou um dos executivos, oferecendo a mão para ajudá-la a se levantar. "Sim, só um pequeno acidente. Acontece sempre quando estou nervosa para reuniões importantes", disse Célia, recolhendo os papéis freneticamente. "Você sabe como é. Primeiro dia na empresa nova. Mentira descarada, mas dita com tanta convicção que o homem assentiu simpaticamente. "Ah, você é a nova analista que o RH mencionou?" Célia hesitou apenas um segundo. "Exato, sou eu, a analista nova." E assim, sem querer, ela se infiltrou na corporação Benítez. O elevador subiu silenciosamente até o 30º andar, e Célia tentava não demonstrar seu nervosismo crescente. Ao seu lado, os verdadeiros funcionários discutiam planilhas e metas como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Ela acenou e sorriu sempre que alguém a olhava, como se entendesse perfeitamente sobre fluxos de caixa e análises de mercado. "O Sr. Benítez está especialmente exigente hoje", comentou uma mulher de terno impecável. "Parece que alguém invadiu nosso sistema na sexta-feira e ele está furioso." O coração de Célia quase parou. Invasão? Sistema hackeado? De repente, sua pequena mentira sobre ser funcionária parecia muito mais grave. As portas do elevador se abriram, revelando um corredor elegante com vista panorâmica de Madrid. Quadros abstratos caros adornavam as paredes, e o cheiro de café importado pairava no ar. Era intimidante e impressionante ao mesmo tempo. "A reunião geral é na sala de conferências em 10 minutos, anunciou alguém. Reunião geral. Célia engoliu em seco. Não estava no plano assistir a reuniões. Estava no plano encontrar Henrique Benítez em seu escritório, impressioná-lo com suas ideias inovadoras para marketing digital e sair de lá com um emprego. Simples. Seguiu o fluxo de pessoas até uma sala de vidro enorme, onde cerca de 20 funcionários se acomodavam ao redor de uma mesa oval reluzente. Célia escolheu uma cadeira no fundo, tentando se misturar, e então ele entrou. Henrique Benítez era exatamente como as fotos dos jornais de negócios, só que melhor. Alto, cabelos escuros penteados com precisão, terno sob medida que provavelmente custava mais que o aluguel anual de Célia. Mas eram os olhos que a surpreenderam, intensos, inteligentes e, no momento, visivelmente irritados. "Bom dia", disse ele, e sua voz fez o silêncio descer sobre a sala como uma cortina pesada. "Como sabem, tivemos uma violação de segurança na sexta-feira. Alguém conseguiu acessar nossos servidores usando credenciais falsas." Célia sentiu o suor começar a formar em sua testa. Credenciais falsas? Como ela? Naquele exato momento. "Quero que cada departamento revise seus protocolos de segurança. E quero uma lista de todos os funcionários que tiveram acesso ao sistema na sexta-feira", continuou Henrique, seus olhos percorrendo a sala. Foi nesse momento que o destino decidiu pregar uma peça em Célia. Nervosa, ela tentou anotar algo em seu caderno,
para parecer profissional, mas a caneta escorregou de seus dedos suados. Na tentativa desesperada de pegá-la no ar, ela se inclinou para frente e, crack! A cadeira quebrou. Não quebrou discretamente. Quebrou com o barulho de uma árvore caindo numa floresta silenciosa. Célia despencou no chão numa confusão de braços, pernas e papéis voando. 20 pares de olhos se voltaram para ela, incluindo os olhos escuros e agora extremamente confusos de Henrique Benítez. A cadeira estava com defeito? Tentou Célia do chão, sorrindo nervosamente. Quem é você? Perguntou Henrique, sua voz calma, mas com uma ponta perigosa. Sou a nova analista, respondeu Célia, ainda no chão, como se estar horizontal fosse uma posição perfeitamente normal para se apresentar ao CEO de uma multinacional. Que departamento? O departamento de análises. Um silêncio constrangedor se seguiu. Célia podia ouvir o próprio coração batendo como um tambor desafinado. Segurança! Gritou alguém. Não, espera! Célia se levantou rapidamente, limpando a saia. Posso explicar. É uma história engraçada, na verdade. Mas Henrique já estava se aproximando, e sua expressão não sugeria que ele estava no humor para histórias engraçadas. Você é a invasora, disse ele, mais como uma afirmação que uma pergunta. Invasora? Eu mal consigo ligar meu laptop sem ajuda, protestou Célia. Sou designer gráfica. Bem, aspirante a designer gráfica. Bem, na verdade estou desempregada, mas como chegou até aqui? A verdade, às vezes, era a única opção. Entrei com um grupo de executivos e fingi que era funcionária nova, porque queria falar com você sobre uma oportunidade de trabalho. Mas todos diziam que era impossível conseguir uma reunião. Então pensei que se eu apenas aparecesse aqui e mostrasse minha determinação, você ficaria impressionado com minha iniciativa. Mas claramente não foi uma boa ideia, porque agora você está me olhando como se eu fosse uma criminosa perigosa, e eu juro que não sou. Sou apenas uma pessoa desesperada que precisa de um emprego e achou que, bem, ela parou para respirar. Henrique a encarou por um longo momento. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Você invadiu minha empresa, disse ele lentamente. Tecnicamente, eu entrei pela porta da frente, com outras pessoas. Não foi exatamente uma invasão, tentou Célia. Você mentiu sobre sua identidade. Foi mais uma interpretação criativa da realidade. Você interrompeu uma reunião importante. A cadeira estava claramente com defeito. Não foi culpa minha. Por um momento, Célia achou ver o canto da boca de Henrique se contraindo, como se ele estivesse segurando um sorriso. Mas foi tão rápido que ela pôde ter imaginado. Senhor Benítez, disse a mulher de terno impecável. Devo chamar a segurança? Henrique olhou para Célia novamente. Ela estava parada ali, blazer torto, cabelo ainda mais desalinhado depois da queda, com uma expressão que misturava terror e esperança em proporções iguais. Não, disse ele finalmente. Eu cuido disso. Célia não sabia se isso era bom ou péssimo. Você, disse Henrique apontando para ela. Meu escritório. Agora. E assim, seguindo o CEO mais intimidante que já havia encontrado, Célia Monteiro se dirigiu para o que poderia ser o fim de sua carreira antes mesmo dela começar. Ou se ela tivesse muita sorte, talvez fosse apenas o começo de algo completamente inesperado. O escritório de Henrique Benítez era exatamente o que Célia havia imaginado. Minimalista, organizado e intimidante. Uma parede inteira de vidro oferecia uma vista espetacular de Madrid, enquanto a mesa de mogno polido estava tão limpa que poderia servir comida nela. Não havia uma única coisa fora do lugar, até Célia entrar. Sente-se, disse Henrique gesticulando para uma cadeira de couro diante de sua mesa. Célia se aproximou cautelosamente. Esta cadeira também está com defeito ou... A cadeira está bem. Sente-se. Ela obedeceu, tentando não tocar em nada, o que era difícil, considerando sua tendência natural para acidentes. Henrique se posicionou atrás de sua mesa, cruzou os braços e a estudou como se ela fosse um quebra-cabeça particularmente complicado. Célia Monteiro, disse ele, e ela se surpreendeu que ele soubesse seu nome. Formada em design gráfico pela Universidade Complutense, trabalhou por 8 meses na agência criativa Martinez antes de ser demitida por... Deixe-me ver. Ele consultou algo em seu computador. Derramar café no servidor principal da empresa. Foi um acidente, protestou Célia.
E tecnicamente não foi café, foi um smoothie de morango, muito mais pegajoso. Antes disso, trabalhou por 3 meses na startup digital Ramos, demitida por acidentalmente enviar um e-mail com memes de gatos para um cliente importante. Os memes eram hilários e o cliente não tinha senso de humor. E antes disso, durou exatamente 1 semana na corporação gráfica Sanches por, isto é interessante, transformar acidentalmente todo o material de marketing da empresa em quadrinhos. Célia afundou na cadeira. Você realmente pesquisou meu histórico profissional? Tenho uma equipe de segurança muito eficiente. A pergunta é, por que alguém com seu histórico peculiar quer trabalhar na corporação Benítez? Era agora ou nunca. Célia respirou fundo e se endireitou na cadeira. Porque suas campanhas de marketing são incrivelmente chatas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Desculpa, disse Henrique, sua voz perigosamente baixa. Não que sejam ruins, Célia se apressou em esclarecer. São tecnicamente perfeitas, profissionais, impecáveis, mas completamente sem alma. Você está vendendo tecnologia inovadora com propagandas que poderiam estar vendendo aspiradores de pó. Henrique se inclinou para a frente. Continue. Olhe esta campanha aqui, disse Célia, se levantando e apontando para um pôster emoldurado na parede. Software de gestão empresarial de última geração.